Amados, a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu busquei uma oração do Espírito Santo, eu intitulei de O Justo Viverá pela Fé. Uma mensagem que faz menção a um texto bíblico, a uma parte de uma passagem do texto bíblico, que se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que é o texto base da mensagem dessa noite, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até aqui, amados, esse texto ele evidencia e nos ensina o poder do Evangelho e a justificação pela fé, a importância da fé, poder e influência do Evangelho e a justificação pela fé. E é sobre isso que eu quero dividir com vocês essa noite essa mensagem que vem impactando a história da igreja ao longo dos séculos. Esse texto que em um determinado momento da história do cristianismo foi tão importante para uma virada de chave na história do cristianismo. Quando eu digo isso, eu quero me referir a Martinho Lutero. Nós sabemos que, estudando a história da igreja, o desenrolar da igreja, que é muito importante para o nosso entendimento da palavra de Deus, da vida cristã, nós chegamos lá no início do século XVI, onde viveu um homem chamado Martinho Lutero, e não só ele, mas muitos outros que, usados por Deus, causaram um grande impacto na história da igreja, mudaram os rumos do cristianismo no mundo. Um reavivamento acontece, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lendo esse texto, amados, caíram as escamas dos olhos de Martinho Lutero. No momento onde nós vamos ver nessa noite que a igreja vivia um momento deplorável, um momento de corrupção, de desvio das verdades bíblicas. Então nós vamos fazer uma retrospectiva da igreja rapidamente agora, da história da igreja, que o tempo é curto, para nós podermos entender o que essa palavra impactou lá neste momento, e não que tenha sido exclusivamente só neste momento, mas o impacto que ela teve e como ela reflete até nós nos dias de hoje. Amados, quando nós estudamos a história da igreja, nós descobrimos que até o início do quarto século, a igreja, a gente chama desse período da igreja perseguida, a igreja primitiva. Foi um período onde houve muitas perseguições, onde o cristianismo nasce num contexto de dominação do Império Romano e se desenvolve e logo passa a ser perseguido pelos judeus e depois pelas autoridades romanas. E por séculos o cristianismo é uma religião proibida e perseguida. Sabemos das histórias dos mártires, milhares de pessoas perseguidas, presas e mortas por confessar a fé em Jesus. O crime era ser um cristão, isso era crime. E a igreja ela vai se desenrolando e se desenvolvendo mesmo com essa perseguição, e vai procurando ter uma unidade, uma teologia, uma caminhada. Sabemos que chega então o quarto século, e no início do quarto século um imperador chamado Constantino, era o imperador romano na época, ele se converte ao cristianismo, e lá no ano 313 ele publica um édito, um documento, um decreto romano oficial naquela época, proibindo a perseguição ao cristianismo. E ali é colocada uma pedra final no período de perseguição ao cristianismo. A religião que era perseguida, que fez muitos mártires, e dentro do mesmo quarto século, mais para o fim do século, é um outro imperador, e
lá no final do século, o cristianismo é declarado a religião oficial do Império Romano. Então esse século é um século de muita transição. Aí inicia o século com a igreja perseguida, com perseguições, com morte, acaba o século como a religião oficial do Império Romano. Então nesse quarto século é um século de virada na história do cristianismo. E nós podemos ver que neste momento há um aspecto positivo e um negativo. O positivo é que acaba a perseguição. A igreja pode se sustentar, pode abrir templos. Era proibido abrir templos como esse. Pode abrir templos, os cristãos podiam professar sua fé, a teologia vai avançar, né? A igreja vai se estruturar, vai ter um corpo eclesiástico bem estruturado, e tudo isso é muito bom. Mas em paralelo a isso, a igreja ela se une ao poder romano naquela época, ao poder político. E nós vamos ver que ao longo dos séculos, depois do final do século IV ali em diante, e nós vamos ver que por muitos séculos, por cerca de 1000 anos ali aproximadamente, a igreja vai governar junto com os governantes. Ela vai estar ao lado dos imperadores, dos reis, dos fazendeiros na época que eram chamados senhores feudais, enfim, ela vai se alinhar ao poder. E no primeiro momento parece uma coisa importante, boa, mas é muito ruim para a igreja, porque historicamente todas as vezes que a igreja se envolveu diretamente com política, o prejuízo para a igreja foi gigantesco, porque em troca de dinheiro, de poder, de benefícios que o governo tinha acesso a dar para a igreja trabalha juntamente com o governo por séculos lá na Europa medieval para manipular a população, para a população não se revoltar contra as autoridades, para dizer coisas mais ou menos do tipo que a vontade de Deus era que ninguém se rebelasse contra as autoridades e coisas do tipo. Em troca disso, torcem a palavra de Deus. Em troca disso, a igreja ganha terras, ganha dinheiro, ganha ouro, ganha prata e pode arrecadar impostos da população. Então é uma parceria que nunca deu certo na história da igreja. A igreja sempre se corrompe quando se alia ao poder político. E aqui já cabe essa primeira consideração: isso não mudou, irmãos. Isso não é uma coisa lá da igreja católica medieval, a igreja católica apostólica romana. Isso é uma coisa que até hoje continua assim. Nós podemos observar, e eu não falo isso com prazer nenhum, é com dor no coração, mas nós podemos observar no Brasil nos dias atuais. E não digo aqui a igreja medieval, porque nós já estamos na idade contemporânea nos dias de hoje, e nem a igreja católica. Mas infelizmente, se a gente pesquisar aí, a gente vê uma aproximação nos últimos anos aí da igreja diretamente com a política. Aqui no Brasil, e isso não é exclusividade, aqui em outros lugares acontece a mesma coisa quando tem essa aproximação. Quando se usa o altar da igreja, que é o lugar de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, para transformar num palanque político, para fazer campanha, para pedir voto, para incentivar os fiéis a seguir uma determinada corrente ideológica política. E aí o que nós vemos hoje no Brasil são escândalos já de corrupção envolvendo pastores e igrejas. É só abrir a internet e pesquisar. Resultado dessa aproximação que não deveria acontecer. Nós vemos aí igrejas sendo usadas para lavagem de dinheiro, de corrupção, igrejas participando, líderes religiosos que fizeram campanha e depois ganharam cargos políticos e envolvidos em escândalos de corrupção. Isso não é algo do nosso tempo, é algo que vem ao longo da história acontecendo. E mais uma vez a mesma coisa se repete. Muda a vestimenta, mas a questão é a mesma. Muda a época, os mecanismos, mas a raiz do problema é o mesmo. Mas eu quero voltar aqui para a igreja medieval para trazer algumas coisas absurdas que nesse período aí longo de centenas de anos acabaram sendo introduzidas na igreja. A igreja medieval, ela ensinava um Deus punitivo. Ela ensinava que somente a igreja tinha o poder de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Então, nesse contexto, pouco a pouco, querendo usar como dominação do povo, a igreja estabeleceu regras do tipo: a única Bíblia que podia existir era a Vulgata Latina, era uma tradução em latim, que só quem tinha acesso a essa Bíblia era o Papa, os bispos, os teólogos, só o clero, só os sacerdotes da igreja, uma parcela pequena da população.
tinha dois problemas bem grandes. O latim já não era mais língua oficial de nenhum lugar. Lá na Europa tinha o alemão, tinha o italiano, tinha outros idiomas lá, e o latim não era usado por quase mais ninguém. Então, mesmo que as pessoas soubessem ler e escrever, não iam saber ler a Bíblia. As pessoas eram, a grande parte da população era analfabeta, a grande maioria, principalmente a população de classe baixa, e não existia nenhum incentivo do governo nem da igreja que eles se alfabetizassem, porque isso ia vir por terra, né? Práticas que eles faziam equivocadas, porque as pessoas iam poder ler a Bíblia e entender que o que estava sendo ensinado era errado. Então eles rezavam isso em latim, enfim. O acesso que as pessoas, que a grande população tinha ao que a Bíblia ensinava era através dos pregadores, dos sacerdotes, dos padres, dos bispos, né? E eles manipulavam a palavra de Deus, diziam, eles ensinavam muito sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus é um dos atributos mais importantes de Deus. Mas eles ensinavam um Deus que dava medo. Eles assustavam as pessoas com esse ensinamento. Como as pessoas não podiam confrontar o que estava sendo pregado com a palavra de Deus, eles acreditavam. Eles diziam que só quem podia ler a Bíblia, interpretar e ter comunicação com Deus eram os sacerdotes da igreja. Que não adiantava a pessoa saber ler e escrever que é uma Bíblia, porque Deus não se comunicava com ela, que Deus não se revelava para ela através da palavra. Que isso só aconteceria através de um intermediário que era a igreja. E com isso se torcia as lições, os ensinamentos, se assustava as pessoas tinham medo de Deus na Idade Média. A grande população, os cristãos, morriam de medo de Deus. Foi passando o tempo e a igreja, já estabelecida com o governo, toda vez que precisava de alguma grana, algum dinheiro a mais para fazer alguma coisa, como aconteceu lá no início do século XVI, que eles queriam reformar a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, e começaram a buscar mais dinheiro, precisavam de mais arrecadação, e não algo que tenha acontecido só lá, mas ali a coisa apertou. Entre tantos absurdos que a igreja fazia, alcançou níveis assim extraordinários. Eu quero falar de duas coisas aqui que a igreja praticava e que são a base da reforma protestante, que nós vamos ver daqui a pouco onde entra Martinho Lutero e outros reformadores. A igreja começa a fazer duas práticas detestáveis, que eram chamadas de indulgências e simônias. As indulgências eram o quê? Os pregadores, com a autorização do Papa, que era a autoridade maior, escreviam bulas papais, documentos. O Papa escrevia e dava essa autorização para esses pregadores que andavam pela Europa. Um deles, muito conhecido, John Tetzel, que vai ser um grande rival de Martinho Lutero, era um dos mais elaborados, melhores nessa prática. Eles chegavam nas igrejas como eu estou aqui hoje, o povo ouvindo, claro, sem Bíblia, e ele ali com aqueles documentos assinados pelo Papa, pela autoridade papal, e começava a pregar sobre as indulgências. E as indulgências nada mais é do que venda do perdão de pecados. É como se viesse com uma retórica que, olha, você pecou, e eles pregavam, tinham essa habilidade da retórica, da fala, da comunicação e dessas falsas doutrinas bíblicas. E começava a dizer para a população, você pecou, eles já tinham medo de Deus, já morriam de medo de Deus naturalmente pelos ensinos. Você pecou mesmo a semana passada, mês passado, enfim, fazia um discurso aterrorizante e colocava um gasofilaço e dizia, todos quem pagar um tanto agora, eu tenho uma carta do Papa aqui que pode liberar uma indulgência assinada pelo Papa que pode liberar o teu perdão dos pecados. E fazia aquele apelo, as pessoas vinham, depositavam o dinheiro. Eles não contentes, diziam, olha, mas depois dessa primeira parte, tu sabe que tu não vai parar por aqui, tu ainda vai pecar amanhã, depois de amanhã, no futuro. E as pessoas se aterrorizavam, diziam, mas eu tenho uma carta de indulgência aqui que libera o perdão do pecado de futuro também. Então quando tu pecar, tu já pagou aqui, já está liberado. E chamava o povo, botava mais um tanto lá. E como se já não fosse bastante, eles chegavam num nível assim, muito alto. Eles vendiam o perdão dos pecados dos mortos. Eles ensinavam as pessoas a doutrina do purgatório. Eu gosto de brincar nas aulas de teologia, não é a casa das pulgas. Sempre brinco com os alunos quando ensino isso. É o purgatório, que era uma doutrina da época que dizia que um cristão, quando morria, estava em comunhão com a igreja, tudo certinho, ele não ia direto para o céu, que a alma dele ia para um
lugar celestial chamado purgatório, o lugar onde essa pessoa ia pagar pelos pecados que ficaram. Tenho tosse alérgica, pessoal, você já sabe. Pelos pecados que ficaram impunes aqui na terra, como se o sacrifício de Cristo não fosse o suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Então, eles faziam um apelo mais dramático ainda, e diziam: se você pecar um tanto, eles ensinavam que as almas ficavam centenas de anos, às vezes, presas nesse purgatório, sofrendo, até pagar esses pecados que ficaram para trás da vida deles e poder ser libertada para o céu. Eles diziam: olha, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher que já partiu, seu filho está lá no purgatório sofrendo, e você está aqui podendo resolver o problema dele. Se der mais tanto aqui, a gente libera aqui agora a alma dele do purgatório para o céu. Era nesse nível que a coisa estava. Isso eram as indulgências. As simônias eram duas coisas. Simônias vem daquela passagem do Novo Testamento de Simão, o mago, que quando viu os apóstolos fazer lá os milagres, quanto é que vocês querem, né, para me vender esse poder, para me vender essa unção? Vem daí a origem do nome. Aí vocês já imaginam, tinha duas coisas que eram enquadradas antes das simônias. A primeira delas era a venda de relíquias. A igreja vendia de tudo que era tipo de objeto, de coisas, para ganhar dinheiro também. Certo escritor da época disse que se fosse juntar todas as lascas de cruz que eles vendiam na igreja, dava para construir uma ponte gigantesca. Tamanha a quantidade de lascas da cruz de Cristo que eles vendiam. Vendiam um pedaço do manto de Jesus, dos apóstolos, cálice que supostamente era da Santa Ceia, enfim, tudo que vocês imaginarem eles vendiam. Existiam pessoas que eram colecionadoras de relíquias, que viviam de colecionar aquilo ali, e eles cobravam altos preços, dizendo que aquilo tinha poderes miraculosos. Além disso, a outra parte da simônia era a venda de cargos eclesiásticos. Naquela época, era a época do feudalismo, na Idade Média, e a economia, o mundo feudal girava em torno da produção da terra. Os fazendeiros eram chamados senhores feudais, e quando eles morriam, para não dividir a terra, para não enfraquecer, a herança toda ficava para o primogênito, filho homem mais velho. E os outros filhos eram chamados segundogênitos, ficavam ali, primeiro na aba do pai, depois na aba do irmão, e ficavam ali, e às vezes estavam incomodando o pai no trabalho. Então, muitas vezes, o pai, para se livrar de alguns filhos ali que só incomodavam, ia lá na igreja e perguntava: quanto é que você quer? Como é que faz para o meu filho virar um bispo? Aí os líderes diziam: um tanto, vou chutar aqui, não é 30 mil reais. Aí eles iam lá e pagavam da noite para o dia aquela pessoa que às vezes só dava trabalho, nem um verdadeiro convertido era, virava um bispo na igreja. Se vendia cargo eclesiástico em troca de dinheiro. Era nesse nível que a igreja chegou na Idade Média. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque muitos talvez conhecem essa história, mas muitos também não conhecem. Mas enfim, para todos que já conheciam ou não, é motivo de se escandalizar. Sim ou não? Sim, né? De a gente ouvir essas coisas, saber que a igreja chegou a tal nível de corrupção desse jeito. E nós podemos dizer: ah, mas isso era coisa lá da igreja católica, apostólica, romana, medieval. Hoje não tem essas coisas. E essa semana, Deus ele vai falando, o Espírito Santo vai falando com a gente, às vezes no meio da correria da vida, do dia a dia, vai nos dando sinais. Eu não tinha uma palavra até quarta de manhã para trazer aqui, estava buscando, mas os sinais já estavam vindo. Eu lembro que na segunda-feira eu estava olhando o Instagram e vi, óbvio que eu não vou falar nomes aqui, eu vi um pastor lá de uma igreja famosa do Brasil fazendo um desabafo lá. Até eu não concordo muito com usar as redes sociais para isso, mas enfim. Ele estava dizendo que lá na igreja dele ele ganhava um ordenado baixo, que estava querendo tirar o ordenado baixo dele, mas que tinha um pastor líder lá que estava ganhando um salário de R$1 milhão por mês. E a gente não está na Idade Média, a gente está nos dias atuais. E ele estava denunciando: para pagar a minha parte aqui não estão querendo, mas o pastor tal está ganhando R$1 milhão por mês. Na segunda-feira de noite dei aula no curso de teologia aqui. Um aluno me fez uma pergunta bem interessante no curso: Pastor Marco, o que o senhor acha de um pregador cobrar R$90 mil para uma pregação? E isso nos dias de hoje. E eu dei a minha explicação para ele, e eu já quero abrir um parênteses aqui para não ser mal interpretado. Eu gosto sempre de deixar claras as coisas para não acharem que eu estou sendo
mal interpretado. Eu respondi para ele, para os alunos, que devem ter vários aqui que estavam na aula, eu respondi para ele que era um tanto absurdo isso, mas eu disse: olha, antes de te responder, eu vou te explicar uma coisa. Sou totalmente a favor de ter pessoas ordenadas e separadas para ter um ministério integral na igreja. Até eu, particularmente, acho que quanto mais pessoas a igreja pudesse assalariar para ficar trabalhando só aqui, toda vez que eu descubro que a igreja conseguiu alcançar essa bênção de chamar mais uma pessoa para trabalhar assalariada, meu coração se enche de alegria. É uma pessoa que está dedicando a sua vida integralmente para a igreja. Desde que esteja fazendo um bom trabalho, nós devemos nos alegrar e ofertar e ajudar financeiramente a igreja, sim. Isso é muito bom. E se alguém, eu disse para o irmão, irmão, mas tem uma base bíblica? Tem, inclusive no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 5, lá mais para frente, lá da carta, vai falar que o trabalhador é digno do seu salário. E vai falar dos líderes na igreja, que aqueles que se dedicam principalmente para pregação e ensino são dignos de honorários dobrados, ou algumas traduções, de um honorário maior ainda, de receber um ordenado maior. Está lá na palavra de Deus. É justo, o trabalhador é digno do seu salário. E glória a Deus por isso, mas eu acho que as coisas têm limite, tem que ganhar e ganhar bem. Mas será que 90 mil reais para uma pregação não é um pouquinho demais? Será que um salário de 1 milhão de reais por mês para um líder religioso cristão não é um pouquinho demais? Será que eu estou louco, ou eu pensei errado, me organizei mal para a pregação aqui hoje? Ou será que a gente não está vivendo indulgências e simônias dos dias de hoje? Talvez com outro nome, de uma outra forma? E eu fiquei pensando nessas coisas, dei explicação para o aluno, para a turma, e eu fui para casa pensando naquela pergunta. E aí algo me tocou no caminho até em casa. Eu fui pensando, poxa, olha só, nessa questão que o aluno me perguntou, e aí o Espírito Santo me tocou e veio um pensamento em mim: e o que Jesus ia pensar nisso? Que quem sou eu, apenas uma opinião de uma pessoa, tem um pensamento, talvez cada um tenha o seu pensamento, mas eu fui para casa pensando: o que Jesus pensa dessas pessoas que têm feito isso hoje em dia? O irmão que me perguntou, esqueci de falar essa parte, porque foi no caminho de volta para casa. Eu acho que até não é o que eu penso que é mais importante. Eu queria ter dado essa resposta lá, mas estou podendo corrigir minha resposta aqui. Não que eu volte atrás do que eu falei, que eu sou contra. Mas eu acho que deveria pensar o que Jesus pensaria disso, o que Jesus pensa disso, o que Jesus, vendo isso, pensa disso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o ministério de Jesus e dos apóstolos, nós não achamos essas coisas. Nós achamos coisas bem diferentes, nós não achamos essas lições. E agora eu estou falando de igrejas evangélicas dos dias atuais, é a igreja de Cristo também. Será que em alguns momentos nós não estamos voltando ao passado? A história tem ditados que diz que a história ela só se repete, muda as páginas, mas muitas vezes se repete as situações. Então eu acho que é um momento de reflexão e muito importante para que nós não venhamos a entrar nesse tipo de prática. Nós possamos ter uma igreja como é a nossa aqui, e eu tenho convicção de falar o que eu estou falando, sadia, que procura o equilíbrio em todas as coisas, inclusive nessas partes, que se esforça para pregar a palavra de Deus, para falar a verdade. E graças a Deus nós temos líderes abençoados aqui que são dignos dos seus honorários. Aqui na igreja tem uma coisa que o pastor Paulo faz que eu gosto muito, que eu admiro muito, e vem de encontro com esses ensinamentos. Quando o pastor tem uma ideia para fazer alguma coisa aqui na igreja, o telão, o pavés, enfim, as coisas, Deus coloca as coisas no coração deles, às vezes eu me assusto, assim, eu brinco ainda. Eu lembro que eu sempre brinco quando alguém me pergunta: mas o que tu acha? Eu disse: olha, eu já falei, acho que até para o pastor isso. Eu disse: pastor, se o senhor sonhar que tem, em vez de pavés, eu falei isso uma vez para o senhor, se o senhor sonhasse que ia botar de ouro o chão ali, eu não ia duvidar. Eu tenho certeza que Deus ia abençoar. Se o senhor sonhasse isso, Deus ia prover, porque o pastor não faz para ele, a pastora não faz para ela, faz. Quem é que está usufruindo do ar-condicionado, do som, de todo do telão, do estacionamento? É nós, é para nós. Aqui quando se faz uma oferta, se levanta uma oferta, um pedido de ajuda, é para coisas que nós podemos ver o resultado aqui, que pode ser checado na contabilidade da igreja. Eu acho que isso é bonito, ser sincero, jogar limpo. Não fazer essas práticas como nós temos infelizmente visto hoje, principalmente no Evangelho.
Então essa mensagem também é para a gente se conscientizar o quão é importante seguir a palavra de Deus, o quão é importante procurar estar em uma igreja que segue esses ensinamentos, que busca a prosperidade financeira, sim, glória a Deus por isso, mas que isso não é o propósito principal, que nós temos que colaborar, incentivar a igreja e tomar a Deus que Deus dê condições para nós termos mais pessoas trabalhando integralmente na igreja, assalariados, mas que sejam para fazer um ofício pastoral, um ofício sacerdotal, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amados, eu preciso correr aqui. E talvez alguém possa perguntar, irmão Marco, mas por que está pregando sobre essas coisas, está falando? Como é que foi lá? Vocês acham que as pessoas em algum momento não se revoltaram contra essas práticas da igreja? É claro que sim, mas a população ela estava ludibriada, ela estava enganada, ela não tinha nem acesso à Bíblia. Da onde que poderia vir uma reforma? De quem tinha acesso à Bíblia, de quem tinha acesso à palavra de Deus, porque as pessoas não tinham conhecimento do que estava fazendo errado. E antes de entrar em Lutero, nós seguimos aqui para uma parte importante da pregação. Antes de Lutero houve Deus levantou alguns homens, como John Wycliffe e John Hus, no século XV, nos anos 1400 e pouco. Esses homens, eles eram teólogos, eles eram sacerdotes da igreja católica, da igreja medieval, e eles, estudando a palavra de Deus, perceberam que aquilo que a palavra ensinava estava totalmente contrário do que essas práticas da igreja naquela época, e eles denunciaram isso. Eles não ficaram calados. Claro que naquela época não tinha redes sociais, internet, nem livros mesmo conseguiam produzir tanto. Qual foi o fim deles? John Wycliffe. Na época existia algo chamado Tribunal da Inquisição. Era um tribunal, um júri, mas esse Tribunal da Inquisição era a igreja que controlava. Então eles processavam e condenavam quem eles queriam. Não era um tribunal isento jurídico, era a própria igreja que julgava, com apoio dos governantes, aquela panelinha, né? Governo e religião juntos, que sempre é uma corrupção para a igreja, como eu já falei. E nós temos eleições agora e daqui a pouquinho, né? Nós temos que ter muito cuidado disso. Vou repetir uma frase que eu já disse: altar não é palanque político, é lugar de pregar a palavra de Deus e ensinar. Amados, esses homens como John Wycliffe, ele denuncia a igreja, ele mesmo sendo um sacerdote, um teólogo, denuncia. Ele morre antes da condenação dele. Anos depois de morto e enterrado, ele é condenado e excomungado. Naquela época também eles ensinavam que se a igreja excomungasse alguém, expulsasse alguém da igreja, a alma daquela pessoa estava condenada para o inferno. Então eles vão lá e retiram os restos mortais de John Wycliffe, alguns anos depois dele estar morto, e botam na fogueira, excomungam e queimam. Mesmo morto, para a alma dele ir para o inferno. John Hus, que é outro grande nome, ele vai seguir essa mesma linha, vai denunciar a igreja, mas ele vai ser condenado e não vai morrer antes. Ele vai ser colocado vivo numa fogueira, por dizer que a igreja está fazendo errado essas coisas, não está seguindo a vontade de Deus, o plano de Deus, e ele leva isso até a morte. O sobrenome Hus significa ganso, e antes de morrer ele faz uma profecia. O ano era 1415, e ele vai dizer: hoje, antes ali amarrado para ser queimado vivo, usado por Deus, ele vai profetizar algo. Ele vai dizer: hoje vocês queimam um ganso, que é Hus em alemão, holandês, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão conseguir queimar e nem calar, e morre queimado. Passam-se 102 anos, o ano é 1517, e Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, mesma coisa, era um doutor em teologia, professor de teologia da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Se revolta contra essas práticas da igreja, e numa noite o pastor Douglas é formado na UBRA, Universidade Luterana do Brasil, estudou muito isso, é mestre nessa área. A luz de velas, estudando a luz de velas, Douglas, é isso? Uma noite ele, estudando a luz de velas, ele vai ler Romanos 1, 16 e 17. E Lutero era um homem muito temente a Deus, mas era um homem que tinha muito medo da morte e medo de Deus. Ele praticava algumas coisas que a igreja ensinava também, o autoflagelo, se chicoteava, se amarrava, se cortava.
se penitenciava para pagar os seus pecados, porque ele achava que ele nunca conseguia pagar os seus pecados diante de Deus, ele estava certo. E numa noite estudando à luz de velas, ele lê Romanos 1:17 e entende o significado que o justo viverá pela fé. Que a justiça de Deus se manifesta em fé. E cai as escamas dos olhos dele, e ele entende que aqueles homens lá estavam certos, John Hus, seus seguidores, e a profecia se cumpre em Lutero. Ele é o cisne que John Hus profetizou, e Lutero eles não conseguem calar, não dá tempo de falar da história, nem é para isso que eu estou aqui, mas em 31 de outubro de 1517, nas portas da igreja de Wittenberg, ele prega 95 teses. E são 95 críticas contra a igreja, principalmente contra o foco principal eram as indulgências. E Lutero não queria fundar uma nova igreja. Lutero não queria deixar de ser da igreja católica. Ele queria que a igreja se reformasse. Ele queria que a igreja revisse esses erros. Ele não era um rebelde em si. A igreja, óbvio, mesma coisa, chama Lutero, condena Lutero, querem botar Lutero no fogo. Mas Deus usa pessoas e políticos, então, aí sim, reis, e eles raptam Lutero e deixam ele escondido lá no castelo por uns anos. Ele traduz a Bíblia para o alemão e assim vai, e dá início na reforma protestante. E todas as igrejas, meus irmãos, talvez alguém não saiba, até então só existia a igreja medieval e a igreja católica. Da reforma protestante para frente, começou com Lutero, mas teve grandes nomes como João Calvino, John Knox, Ulrich Zwinglio, Felipe Melanchthon e tantos outros, que são heróis da fé. Começa a reforma protestante, um racha que nunca mais a igreja católica, a igreja medieval conseguiu remediar. E todas as igrejas evangélicas, a raiz delas é a reforma protestante. A nossa igreja é uma igreja protestante, é uma igreja que vem do ramo evangélico, que a raiz é a reforma protestante. E essa reforma protestante foi um movimento que abalou o mundo, e foi uma volta às Escrituras. Lutero, então, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, se levanta, a igreja não consegue parar ele, e aquilo se espalha, e ele começa a defender que as pessoas têm que aprender a ler e escrever para que elas possam ter Bíblias, e ler as suas Bíblias e ter a sua comunicação com Deus. E aí a história vocês podem pesquisar mais em casa, desenrola a partir daqueles momentos uma ruptura na igreja católica que nunca mais se resolveu, e graças a Deus por isso. E muito tempo depois, a reforma protestante, e aqui eu já caminho para o fim, ela foi definida em 5 solas. Solas é do latim, é somente, sola escritura e assim vai. E eu quero tratar com vocês dessas 5 solas brevemente, que são um resumo das raízes e da base da reforma protestante, e são coisas que nós precisamos, eu não estou dizendo que nós não vivemos, mas que nós precisamos viver com intensidade. Nós precisamos pegar esse movimento, que foi um movimento espiritual, guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, uma revolução para a volta a Deus, para a volta às Escrituras, e tomar como lição para nós. Então, muito tempo depois saem esses 5 solas, e o primeiro é somente a Escritura, a base principal. A Bíblia é a única autoridade infalível e final da fé e prática cristã, acima de todas as tradições da igreja ou concílios. Então nós temos que pegar esse exemplo da reforma protestante e somente a Escritura. A Escritura está acima de mim, está acima do pastor Paulo, está acima do pastor Douglas, está acima de todos nós. É a Escritura. Os concílios são importantes, as tradições são importantes, mas é somente a Escritura. Qualquer coisa que nós formos praticar ou fazer ou ensinar aqui na igreja que não esteja de acordo com a Escritura, não deve ser seguido em frente. Nós temos que ter por base a Escritura. Tudo que nós vamos ensinar e divulgar, nós temos que ter amparo na Escritura. E nós precisamos dessa volta urgente às Escrituras. Segundo ponto é somente a fé. A justificação do pecador é recebida unicamente através da fé em Jesus Cristo, não por méritos ou boas obras humanas. É somente a fé, é o que está escrito no texto. É a fé em Jesus Cristo. Não tem nada que nós, como pessoas, possamos fazer para a nossa salvação. Lembra esses ensinamentos da Idade Média, autoflagelo que eu falei aqui, indulgência, enfim, né? Essas penitências, nada disso pode trazer salvação.
Só quem traz salvação é a fé em Jesus Cristo. E não é aquela fé na existência do Jesus histórico que muitos têm. Muita gente acredita, eu acredito que Jesus existiu, mas eu não acredito nos milagres. Esses dias eu estava conversando com uma colega de trabalho. Eu acredito até que Jesus existiu, mas eu acredito que ele foi tipo um filósofo, um idealista, revolucionário político, né? Eu acredito em Jesus, mas eu não acredito nos milagres, não acredito que ele morreu na cruz para nos salvar. Essa crença em Jesus não salva. A fé em Cristo, que morreu na sexta-feira santa e ressuscitou no domingo para levar todos os nossos pecados na cruz do Calvário, é essa fé que eu estou me referindo. É somente essa fé que pode nos salvar. Aleluia. Terceiro, somente a graça. A salvação é um presente merecido de Deus, concedido pela sua graça, e não conquistado por esforços do indivíduo, por obras humanas. É somente a graça. A palavra graça, ela vem do grego, lá no Novo Testamento, a palavra charis, que significa favor imerecido. É uma coisa que Deus nos dá. A graça de Deus é aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos. O que Deus nos deu sem nos merecer? O seu Filho amado para morrer numa cruz e verter o seu sangue numa cruz. É somente a graça de Deus que nos capacita. Mérito humano, quando nós dissemos, eu te aceito, Jesus, quando nós somos expostos ao Evangelho e nós entregamos nossa vida para Cristo, qual é o mérito que eu tenho no que diz respeito à salvação? Zero, nada. É tudo pela graça de Deus. Claro que tem que ter a resposta humana, nós pregamos e ensinamos isso, mas é pela graça de Deus que nós temos acesso à sua obra salvadora, que nós temos acesso a Cristo. Quarto ponto, somente Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. A salvação é alcançada através e somente pela obra da cruz. A igreja ensinava e ainda ensina a intercessão através de santos ou de outras, ou de imagens ou de objetos. Poderes que são atribuídos a santos, a imagens e objetos não existem agora, amados. É somente Cristo. E hoje nós vemos isso aí, que eu já vou abrir um parênteses também, que é algo que infelizmente acontece nas igrejas evangélicas. É lenço ungido, é caneta ungida, é Bíblia ungida, é líderes, infelizmente, que estão se desviando e estão fazendo, interferindo no lugar de Cristo, que ungem lá uma caneta e vende a R$1.000, unge um lencinho e diz que aquele óleo foi lá tirado de Israel, e vendem garrafinha d'água do Rio Jordão, e diz que aquilo, se tu beber, se tu usar, se tu ter aquele objeto, aquele amuleto, isso não é a Simônia lá da Idade Média, senão isso eu não sei o que é. E diz que se você comprar, claro que nunca é de graça, adquirir aquele objeto 1.000, 2.000 vezes mais caro que ele custa, você vai ter um poder na sua mão, você vai poder interceder. E não, isso acontece infelizmente em algumas igrejas evangélicas. É somente Cristo, isso é roubar o lugar de Cristo. É só Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que existe só um intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aleluia, somente Cristo, amados. Não é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo e Cristo. Aleluia. E último, foi cantado aqui, quando os irmãos do grupo cantaram, eu disse, oh glória. Último ponto, glória somente a Deus, né? A Ele a glória. Aleluia, os irmãos cantando, eu disse, glória a Deus. Toda a glória pela salvação em todas as esferas da nossa vida é exclusivamente a Deus, amados. É glória a Deus. Ele enviou Jesus, morreu na cruz, se sacrificou por nós. Glória a Deus. Se hoje nós estamos aqui vivos, podendo compartilhar, cultuar junto e ouvir uma palavra de Deus e adorar o Senhor, glória a Deus. Se você tem uma casa para morar, um carro para andar, um emprego, claro que tem a nossa parte do trabalho, do esforço, eu não estou anulando isso, mas em última instância é glória a Deus, porque tudo vem dele, tudo vem dele. Nós somos mordomos de Deus. Mordomo é quem cuida das coisas. A palavra de Deus nos ensina, uma das grandes teologias é a mordomia cristã. Nós somos administradores aqui nessa terra do que Deus nos dá, dos nossos filhos. Nós somos administradores dos nossos cônjuges, maridos e esposas, do nosso trabalho, dos nossos bens, da casa, do carro. Nós estamos administrando aquilo que Deus nos dá.
Então é glória somente a Deus. Se você consegue adquirir alguma coisa financeiramente, dê glória a Deus, é Deus que está te abençoando. Se você tem um bom casamento, um bom relacionamento com os filhos, glória a Deus, a glória é somente a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! E nós temos que louvar e dar glória a Deus. Essas são as 5 solas da reforma, que resumem a base da reforma protestante e que tem que estar viva na nossa igreja contemporânea, na nossa igreja dos nossos dias. Às vezes é bom voltar lá no passado para ver as coisas que deram errado e as coisas que deram certo, para nós termos um guia do que nós devemos e não devemos fazer. É sempre bom. E quando nós visitamos a Bíblia, nós estamos visitando o passado, as coisas que aconteceram e como Deus mandou lidar com cada uma dessas coisas. Quando nós visitamos a história da igreja, nós estamos vendo o que a igreja fez de bom e foram muitas coisas. E também nós estamos vendo o que a igreja fez de ruim e também foram muitas coisas. E nós temos que tirar lições para os nossos dias, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Amados, eu quero concluir essa mensagem. Primeiro, eu quero dizer de tudo que foi ministrado aqui. Ao olharmos para a história do cristianismo, percebemos que a Bíblia deve ser o centro da vida cristã e fonte das nossas regras de fé e conduta na igreja. Quando a gente olha para trás e vê os momentos que deram certo na igreja, é porque seguiram a palavra de Deus. Quando nós olhamos para trás e vimos as coisas que deram errado ao longo da história da igreja, é por quando se afastaram da palavra de Deus. É muito simples. É muito simples. Por exemplo, em nenhum lugar na Bíblia vai dizer que a igreja tem que governar junto com os reinos, junto com os governantes. Até porque a gente não precisa se aliar ao governante. A igreja, estou falando igreja. E eu quero abrir outro parênteses aqui. Nós, como pessoas físicas, como cidadãos, nós podemos votar, se candidatar a algum cargo público, devemos e podemos expor a nossa opinião pública sobre política, não tem problema nenhum. Enquanto pessoas, nós estamos envolvidos numa sociedade. Agora, quanto instituição igreja, a igreja ela tem que ficar separada dessa parte. A palavra de Deus nos ensina lá em Romanos 13, que como nós temos que ter uma relação, e não só nesse texto, mas isso é bem claro, com as autoridades constituídas nessa terra. Nós devemos respeitar, nós devemos honrar, nós devemos obedecer às leis, nós devemos pagar impostos, está tudo na palavra. Se entrar uma autoridade hoje, amanhã na igreja, a gente tem que colocar que não está, não se escandalize, não está errado não. Tem que chamar para ficar aqui, tem que, se puder dar uma palavra de saudação. A gente está honrando, a gente está seguindo a Bíblia, mas a gente não vai dar o altar aqui para ele fazer propaganda política. Mas a palavra de Deus que a gente tem que honrar, respeitar, seguir as leis, está tudo na palavra. Mas sabe por que a igreja não precisa se aliar a algum candidato, a algum político para fazer parte do governo? Porque a igreja já tem governante, a igreja já tem um rei, e ele é o rei dos reis, e ele se chama Jesus Cristo. Nós não precisamos apelar à ação humana, à ação governamental, porque nós estamos debaixo de uma autoridade que é maior do que qualquer autoridade humana. É a autoridade do Senhor Jesus. Ele é o rei da igreja, ele é o governante da igreja, ele é que coordena todas as coisas, e é nele e somente nele que nós devemos depositar nossa fé e devemos ser guiados através da sua palavra. Aleluia! Então a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Tudo que nós ensinamos aqui na igreja, de doutrinas, de regras, de instruções, tem que ser baseado na palavra de Deus, tem que ser com base na palavra de Deus, não no desejo humano, na vontade humana. Às vezes, eu tenho a tendência, nós como pessoas temos tendência de acreditar em algo, de crer em algo, mas se eu não achar sustentação na Bíblia, por mais que eu seja inclinado para aquilo, eu não posso vir aqui nesse altar, entrar numa sala de aula da igreja, de teologia, e ensinar algo que eu quero. Se aquilo que eu quero, que eu penso, eu não acho base na Bíblia. Eu tenho que reconhecer que é somente a Escritura. Aleluia! E para encerrar, amados, devemos sempre estarmos atentos e não aceitarmos as heresias entrem na igreja. Devemos aprender os verdadeiros ensinamentos bíblicos. Qual é o antídoto para o erro? Qual é o antídoto para o erro? É fazer o que é certo. Como é que a gente combate o erro? Não precisa brigar com as pessoas, não precisa partir para uma briga teológica. Eu detesto briga teológica. Se tem uma coisa assim que eu não gosto, é de briga teológica.
Eu acho que quando a gente ensina a verdade, automaticamente a gente está combatendo a mentira. Quando a gente ensina o que é certo à luz da palavra de Deus, a gente está combatendo o que é errado. E quando as coisas entram na igreja, não estou dizendo que é esse caso, mas quando a igreja passa por alguns, às vezes vem uns ventos de doutrinas estranhas que entram na igreja e abalam alguns irmãos da fé. Qual é o nosso papel como líderes, como pastores, como mestres? Pregar o que é certo, ensinar o que é certo e deixar Deus agir e torcer e orar a Deus que essas pessoas se convençam do erro. E se elas não se convencerem, paciência, a gente não tem como ceder porque é errado para manter pessoas na igreja. Nós vamos continuar fiéis às Escrituras, porque nós vamos estar fazendo bem para essas pessoas e para a nossa igreja. Amados, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Querido e amado Deus, eu oro, Senhor, e peço que essa mensagem que foi uma mensagem de instrução, Senhor, não foi uma mensagem de um chamado a uma espiritualidade, a um derramar exatamente na Tua presença, mas uma mensagem, Senhor, importante para nós saber aonde nós andamos, Senhor. Uma mensagem que traga, Senhor, à mente dos irmãos e das irmãs o quanto é importante seguir a Tua palavra, Senhor. O quanto é importante dar o trono somente para o Rei dos Reis. O quanto é importante, Senhor, dar glória somente a Deus. O quanto é importante, Senhor, saber que só existe um intermediador entre os homens e Deus, que é Cristo Jesus. Senhor, essa pregação é uma pregação centrada na Tua palavra, Senhor. E que as pessoas possam aprender e absorver e levar este ensinamento dessa noite, Senhor, para as suas vidas, Senhor. E que eles coloquem tudo na Tua presença, Senhor. E que deem glória a Ti por tudo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.